Convido a igreja a abrir a palavra de Deus para o livro de Apocalipse, capítulo 19. Hoje de manhã nós tivemos um tempo muito agradável aqui na igreja, não é verdade? Tivemos um tempo bastante especial com os irmãos. Tivemos um tempo bastante especial também na quarta-feira passada. E certamente fomos abençoados na sexta-feira e no sábado, pregando lá no TBM do bairro Jardim Cerrado. Mas como é bom estarmos de volta aqui na Igreja Mãe e rever os irmãos. Eu estava dizendo para a Aline nesta manhã que eu não vejo a hora de ser vacinado. Alguém me perguntou, você tem coragem de ser vacinado? Na hora, desde que a Anvise aprove, e autorize, eu quero ser vacinado. Mas por quê? Eu disse, eu quero voltar a abraçar. Eu quero voltar a ver o sorriso no rosto dos meus irmãos. Talvez nada tenha me incomodado mais durante esses dias do que a máscara. Muito importante, viu? E muito necessária. Mas vai ser bom, quando chegar o momento de poder ficar sem a máscara. Mas eu não disse para a Aline, mas eu pensei na hora, Eu vou esperar primeiro para ver qual vai ser a reação da Aline, do Murilo. E aí, se ficar tudo bem com eles, aí eu tomo a vacina. Porque eles estão na linha de frente, E provavelmente serão os primeiros. Mas falando sério, Quantos estão prontos para acabar com isso? Acho que todos nós. Mas vamos ser pacientes e continuar seguindo o protocolo sanitário. Eu acho que vi isso numa propaganda, Nós nos cansamos do vírus, mas infelizmente o vírus ainda não se cansou de nós. Então vamos tomar cuidado sim e seguir o protocolo sanitário. Muito bem, mais uma pessoa nos visita pela primeira vez, é a Raíssa. Onde que está a Raíssa? Muito bem-vinda, Raíssa, e muito obrigado pela sua presença em nosso meio. Seja muito bem-vinda. O Marcelo foi quem a convidou, e eu agradeço também ao Marcelo por tê-la trazido. Pode se assentar. Muito obrigado. Eu contei para vocês que a igreja do Efatá, lá em Ribeirão Preto, ela está crescendo com mais rapidez do que a igreja dos ouvintes. Nessa volta para os cultos, a igreja do Efatá voltou com tudo. Eles estão com uma igreja bastante expressiva, principalmente no domingo pela manhã. O pastor Carlos está realizando um ótimo trabalho e os irmãos lá de Ribeirão Preto estão crescendo. O grupo Efatá está crescendo bem e eles alegram muito o ambiente da nossa igreja. São pessoas especiais, maravilhosas. Muito bem, nos coloquemos em pé. Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você já faz ideia de quem este versículo está falando? Sim, do próprio Senhor Jesus Cristo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto
e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acho que vou parar aqui neste versículo, mas nós vamos discorrer praticamente no capítulo inteiro. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta noite, Deus permitindo, eu quero falar com a igreja sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Podem se assentar. Você sabia que o livro inteiro de Apocalipse trata sobre a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltará até a terra? Mas desta vez, Ele voltará para reinar e não mais para ser rejeitado e condenado pelos homens. Na primeira vez, Ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas agora na segunda vez, Ele voltará como leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Veja você, capítulo 1, versos 7 e 8. Jesus disse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí Jesus disse: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No capítulo 5 de Apocalipse, Deus está segurando um livro, e este livro está selado com 7 selos, e ninguém no céu e nem na terra, no universo, foi achado capaz e digno de desatar aqueles 7 selos. Aquele livro contém as escrituras deste mundo, as escrituras de posse, de propriedade deste mundo. E como ninguém foi achado, João o apóstolo começou a chorar de tristeza, mas de repente o anjo lhe tocou nos ombros e disse: Não precisa chorar mais, pois eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele é digno de abrir todos esses 7 selos, desatar todos estes 7 selos. E este livro contém o direito de propriedade, de possessão, que Jesus Cristo exerce sobre esta terra. Você sabia que hoje a terra onde eu e você habitamos pertence a Satanás? Basta olhar para os lados e perceber que este mundo não pertence mesmo a Jesus Cristo. Mas Satanás, ele não é digno de possuir a terra. Em breve, Jesus então irá resgatá-la das mãos do diabo e vai provar através deste livro que ele é o único dono legítimo deste mundo e de tudo que nele há. E este mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo por várias razões. É dele através da criação, é dele através da redenção e é dele através da sua revelação, quando ele há de se revelar a este mundo através da sua segunda volta. Os 22 capítulos do livro de Apocalipse levam o leitor, ou nos leva para este momento fenomenal na história da humanidade, quando Jesus Cristo irá se apropriar da terra que sempre lhe pertenceu. Mas antes disso, haverá um período de 7 anos, chamado de a Grande Tribulação, e Jesus voltará justamente no final deste período. Na primeira vez, ele veio como redentor. Agora ele voltará para ser governador. Na primeira vez ele veio para morrer na cruz do Calvário, mas agora ele voltará para receber uma coroa. Da primeira vez ele veio para ocupar um túmulo, mas da próxima vez ele voltará para ocupar um trono. O povo de Deus que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está cansado de sofrer perseguição, maus tratos, desprezo. Nós estamos cansados de sofrer perseguição contra a família tradicional, que é aquela composta de um homem e de uma mulher. Nós estamos cansados de sermos perseguidos por causa do gênero masculino e feminino que Deus criou, cansados de sermos perseguidos por causa da vida de crianças inocentes que estão sendo formadas no ventre de suas mães, mas estão sendo mortas
em nome do direito das mulheres. E mais recentemente nós estamos cansados do fechamento das igrejas em nome da ciência. Para responder a todas essas coisas, a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo está voltando. E quem não estiver do lado dele, estará do lado errado. Muitas pessoas já ouviram falar dele, Jesus, mas jamais se entregaram a ele em submissão e fé. Agora Apocalipse 19 faz questão de apresentá-lo. Nós iremos ver nesta noite a aparência do rei, a autoridade do rei e a aquisição do rei. Primeiro veja a aparência do rei Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esta é a segunda vez que nós estamos vendo uma porta aberta no céu. A primeira vez, quando esta porta foi mencionada, foi quando uma voz do céu arrebatou, chamou o apóstolo João daqui da terra para o céu. E realmente, essa voz o arrebatou, o tirou do mundo, momentos antes da grande tribulação. E agora novamente esta porta se abre, mas para que Jesus Cristo e o seu exército celestial possam sair do céu em direção a esta terra. Apocalipse 1:7 diz que quando isso acontecer, todo olho o verá. Todas as pessoas que estiverem vivas e habitando sobre esta terra irão vê-lo descendo do céu sobre o seu cavalo. Quando eu era criança, já havia satélites poderosos que faziam transmissões ao vivo e simultâneas. Mas hoje em dia, a transmissão ficou mais fácil ainda através do uso da internet. Mas quando João recebeu esta visão há mais de 2000 anos, não havia nem sequer eletricidade. Mas quantos concordam que esta palavra já sabia de tudo? João fez questão de nos mostrar como será a aparência do Senhor Jesus Cristo, mas não para falar do seu físico, da sua beleza física, mas para falar de seu caráter, sua natureza e o seu nome. Veja verso 11, sua natureza divina. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando ele veio à terra pela primeira vez, através da Virgem Maria, ele precisou se esvaziar e tomar a forma de homem, como nós, porém sem pecado, sem mácula. Quem o via jamais imaginava que se tratava do Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra. Isaías, 700 anos antes disse: não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Certa vez um amigo meu me disse que ele imaginava Jesus Cristo sendo muito lindo, muito atraente, mas eu já acho que não. Eu acho que ele não era lindo, pelo menos de acordo com o nosso padrão humano de beleza. A palavra de Deus diz que ele não tinha beleza nem formosura. Alguém diria, mas durante o Calvário, enquanto ele estava sofrendo, também é verdade. Mas eu não acho que ele fosse alguém que chamasse atenção pela beleza, que chamasse atenção pela aparência física. Não, meus amados, todas as vezes que ele chamou a atenção das pessoas, foi através do seu caráter, amém, irmãos? Através do que ele falava, do que ele ensinava, do que ele fazia. Mais uma vez em Apocalipse, o seu caráter está sendo reforçado. Ele não tinha lugar para nascer quando veio a este mundo. Ele não tinha lugar nem sequer para viver entre os homens. Mas quando ele retornar da próxima vez, a própria força da natureza fará questão de anunciá-lo sobre os montes das oliveiras. Mas por que ele descerá sobre um cavalo branco? Os generais romanos geralmente cavalgavam sobre cavalos brancos depois de uma grande conquista.
depois de uma grande vitória, eles adentravam a cidade de Roma sobre um cavalo branco. Por quê? Porque aquele cavalo branco simbolizava conquista. E assim também Apocalipse apresenta Jesus Cristo descendo do céu sobre um cavalo branco como grande conquistador. Primeiro, meus amados irmãos, ele conquistou o nosso pecado na cruz do Calvário. E da próxima vez, ele vai conquistar essa terra das mãos do diabo. Os seus olhos como chama de fogo. Aqui no versículo 12, fala sobre a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele julgará todos. Ele não voltará mais como Salvador, mas ele voltará como juiz. Ele já sabe, por exemplo, o que realmente aconteceu nas eleições norte-americanas. Ele sabe até mesmo o que aconteceu nas eleições brasileiras. Talvez nós não saibamos, mas ele sabe. Ele sabe se houve fraude, ele sabe se houve enganação, e é por isso mesmo, porque ele sabe de todos os nossos segredos, que os homens tanto têm medo dele e chegam a odiá-lo. Porque nós não podemos esconder nada do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe de tudo. Enquanto a maioria das guerras que ocorrem neste mundo é resultado de amor ao dinheiro, avareza, a guerra de Jesus Cristo contra este mundo será justa, será verdadeira, porque ele lutará para a honra e a glória de Deus Pai e para finalmente, por fim, a injustiça dos seres humanos. Goste ou não de ouvir isso? Deus é um Deus de guerra. Deus é um Deus de guerra, porque os seus inimigos não conhecem outra linguagem a não ser a linguagem da guerra. Moisés disse: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. E além da sua natureza divina, veja também o seu nome misterioso. Verso 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Apesar de todos os nomes pelos quais Jesus Cristo é chamado na Bíblia, a nossa mente finita, a nossa mente humana, jamais irá compreendê-lo deste lado aqui do mundo. Só sabemos que um dia iremos conhecê-lo como nós também somos conhecidos. E de todos os nomes, Jesus Cristo é o mais conhecido e por isso mesmo o mais odiado, o mais rejeitado, o mais proibido em vários lugares deste mundo e infelizmente até mesmo do nosso país. Mas existe um nome misterioso que você e eu ainda não conhecemos, este mundo também não conhece, que foi dado a ele no céu, que só ele e o Pai conhecem neste momento, mas nós o conheceremos um dia. Mas a lição aqui é que quem recusou conhecer Jesus Cristo deste lado da vida, jamais o conhecerá do outro lado da morte. Agora ele é conhecido, ele é a palavra de Deus, ele é o começo, ele é o fim de todas as coisas, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Mas como ele será apresentado no futuro, nós ainda não sabemos. Só Deus sabe. Por que o nome dele, este nome misterioso, foi escrito do lado interno da sua coxa, para simbolizar força, estabilidade e poder. Você se lembra que quando o patriarca Jacó literalmente lutou contra o anjo do Senhor no deserto, a luta estava ferrenha, Jacó não queria deixar o anjo ir embora, então o anjo lhe feriu justamente na coxa, do lado interno, para que Jacó perdesse a força, perdesse a estabilidade e não pudesse mais resistir ao anjo do Senhor. Você sabia que o grupo artístico
chamado Porta dos Fundos, e a Netflix podem retratar Jesus Cristo como um fornicador, como um prostituto e homossexual, a parada gay pode representá-lo como se ele fosse um travesti pendurado em uma cruz, e foram além disso, pendurando um porco também numa cruz. Mas o livro de Apocalipse diz exatamente que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e que essas pessoas jamais o conhecerão após a morte. Mas eu quero apresentá-lo em segundo lugar, a respeito da autoridade do Rei Jesus. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa espada não se trata, daquela espada de metal que às vezes alguns personagens de circo conseguem soltar pela boca. Não se trata de uma espada de metal, mas sim da sua própria palavra escrita e da sua própria palavra verbalizada, que também é chamada de espada. Quantos sabiam que a palavra de Deus é chamada de espada? É esta espada que vai sair da sua boca. Jesus vencerá todos os seus inimigos somente através do poder de sua palavra, assim como ele criou o mundo, através de sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, através de sua palavra. Por 2000 anos, a palavra de Deus tem sido a arma mais poderosa nas mãos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Através desta palavra, o povo de Deus passou pelo Império Romano, pelo Império Bárbaro e Muçulmano, passou pelas inquisições da igreja estatizada, passou pela Reforma Protestante, passou pelo nazismo, pelo comunismo, e agora mesmo está passando pelo progressismo político. Como a igreja sobreviveu a todos esses ataques? Somente através do poder da palavra de Deus. Assim que estourou esta pandemia no início do ano, milhares, se não milhões de pessoas se voltaram para a política e se voltaram para a ciência em busca de respostas e soluções, mas algumas pessoas, ainda que poucas, elas se voltaram ainda mais para os ensinamentos da palavra de Deus. Nós podemos, como igreja, dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Este livro tem sido a nossa esperança, a nossa explicação, o nosso direcionamento em momentos difíceis. E eu creio que se não fosse por este livro, não só eu, mas a grande maioria de vocês já teria entrado em parafuso, não é verdade? Mas este livro tem nos dado direcionamento, tem nos dado muita esperança. Veja só a autoridade desta palavra. Primeiro, a autoridade sobre todas as aves, todas as aves carnívoras. Veja no verso 17 o que vai acontecer. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Você prestou atenção no poder deste anjo? Ele tem mais poder que o próprio sol, pois ele vai estar no centro do sol e ele será visto. Para ele ser visto no centro do sol, ele tem que estar brilhando mais do que o sol. Imagine então o poder desta entidade celestial. E lá do sol, ele vai convocar todas as aves carnívoras para um grande banquete. As aves sarcófagas, como são chamadas, estão diminuindo. Elas estão em extinção em várias partes do mundo. Ásia, África, mas por incrível que pareça, elas estão aumentando em número
no Oriente Médio, principalmente na região onde se localiza o pequeno Estado de Israel. Deus sabe a razão, e nós, crentes bíblicos, sabemos também. Elas estão se preparando para a grande batalha do Armagedon, profetizada aqui neste capítulo. Veja então, em segundo lugar, a autoridade sobre toda a vida humana. Verso 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. A expressão carne aparece pelo menos 5 vezes, só aqui neste versículo, para expressar a derrota final do nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Desde que Adão e Eva caíram em pecado, a raça humana, que somos nós, tem se revoltado contra Deus, tem se rebelado contra Deus, tem levantado punho contra Deus através da sua carne. Finalmente chegou o dia que este inimigo será derrotado de uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo. Satanás e o mundo também são nossos inimigos, mas eles dependem da nossa carne, que tem inclinação para o pecado, para nos fazer qualquer tipo de mal. E Apocalipse ensina que esses 3 inimigos serão finalmente destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 18, o mundo será destruído. Capítulo 20, o diabo será destruído. E aqui no capítulo 19, a carne será destruída. Deus também faz questão de mostrar que na hora da morte, todos os homens são iguais. Deus não faz acepção de pessoas, reis, tribunos, fortes, livres ou servos. Todos serão igualmente julgados pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia menciona pelo menos 4 grandes banquetes realizados por Deus em relação a este mundo. O banquete da salvação, que foi descrito aqui na parábola dos convidados, em Lucas 14, versos 16 a 24. A ceia do Senhor, uma ordenança que foi dada para a igreja, que nós iremos inclusive observar nesta noite. As bodas do Cordeiro, o nosso casamento com o Senhor Jesus Cristo. E finalmente, o banquete de Deus Todo-Poderoso na batalha do Armagedon. Então, se você não fizer parte dos 3 primeiros banquetes, é porque você fará parte, se estiver vivo, deste 4º banquete. Nos 3 primeiros, você vai comer, mas neste último, você será a comida. Veja agora, em último lugar, a aparência de Jesus, a autoridade de Jesus e a aquisição do rei Jesus. Verso 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O anticristo, juntamente com vários países asiáticos e muitos outros da Europa, irão descer e se reunir em batalha contra o pequeno estado de Israel no monte chamado Megido. Mas todos eles serão interditados por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu exército celestial. Essas nações serão obrigadas a batalharem contra o que provavelmente eles vão chamar de seres alienígenas. A boa notícia é que se a batalha do Armagedon fosse hoje, o Brasil não faria parte dessas nações. Amém, irmãos? Se fosse hoje, o Brasil não faria parte,
dos inimigos de Israel. Sem dúvida alguma, Hollywood tem preparado o mundo para receber Jesus Cristo como se fosse um ser alienígena. E pior ainda, o próprio Pentágono já divulgou oficialmente vídeos de fenômenos aéreos não identificados. A princípio, essas nações irão batalhar contra Jesus Cristo, mas sem saberem exatamente de quem se trata, porque o alvo delas será a nação de Israel, mas aí elas terão que olhar para cima. Elas terão que olhar para cima de onde vem o socorro de Israel. E o que o Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes, para cima, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, então, irá separá-los em dois grupos naquela batalha. As multidões, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Meus irmãos, Apocalipse 14, 20 explica que o sangue dessas pessoas, desses soldados e animais, irão formar um rio vermelho. Este sangue vai chegar até o freio que fica na boca dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Isso quer dizer que milhões de pessoas terão que morrer para que esta profecia seja cumprida na íntegra. E todas morrerão na mesma hora, porque o sangue tem que estar fresco. E elas irão, suas almas irão para um lugar chamado inferno, onde elas ficarão aguardando o julgamento do juízo final, chamado de o grande trono branco. Depois disso, Jesus cuidará, sabe de quem? Do anticristo e do seu falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então veja que o anticristo e o falso profeta receberão um tratamento especial. Eles não passarão pela morte, mas serão lançados vivos no lago de fogo, diante dos olhos de toda a humanidade que eles enganaram. O mundo que colocou a sua fé nesses dois personagens ficará sem esperança quando vê-los derrotados. O anticristo será um personagem político, alguém com muita força global para enganar as nações. Será que ele virá da ONU? Será que ele virá da OMS? Será que ele virá da União Europeia, do mercado comum? Será que ele virá de qualquer outro órgão de caráter internacional? Mas nós só sabemos que ele será seguido por este mundo. Mas quem fará campanha para que o mundo o aceite será o falso profeta, já um personagem religioso que terá muita influência sobre este mundo também. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que a grande mídia, a mídia convencional, será o falso profeta. Mas eu acredito que não, pois a grande mídia está perdendo credibilidade com muita rapidez. Desde 2001, a maior emissora de televisão do nosso país já perdeu 20% de sua audiência. Na verdade, entre as 5 maiores emissoras de televisão do nosso país, só uma emissora ganhou mais audiência do que perdeu nesses últimos 20 anos. No mundo inteiro, o que nós chamamos de mainstream media, mídia convencional, está perdendo credibilidade. O falso profeta, ele será um homem religioso com muita credibilidade. E ele não será um movimento, mas ele será uma pessoa, assim como João o Batista foi para o Senhor Jesus Cristo.
O falso profeta será para o anticristo e o mundo irá descobrir tarde demais que acreditou nas pessoas erradas. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite para dizer: Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? Milhões de pessoas, e eu faço parte delas, estão aguardando uma vacina. E tantas outras estão esperançosas que a economia do nosso país e a economia mundial possa ser restaurada. Mas a igreja que somos nós, o povo de Deus que somos nós, está em primeiro lugar, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Já fomos avisados pelo doutor cientista Anthony Fauci, considerado o czar da ciência mundial, que outras pandemias virão. Como que ele sabe disso, eu não sei. Mas outras pandemias como esta e piores do que esta virão. E ele disse que talvez, mesmo com a vacina, as pessoas ainda terão que continuar usando máscara e mantendo distanciamento. Eu ouvi isso dele. E então eu concluí: é isso que o mundo tem para me oferecer? Máscara e distanciamento social? Medo? Morte? É isso que o mundo tem para me oferecer? Então eu não quero o mundo. Eu quero o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele me oferece o oposto. Ele me oferece salvação, libertação e paz. Amém, irmãos? Ele me oferece vida eterna. Não é à toa, então, que a Bíblia diz: tudo que há no mundo passa. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O rei está voltando. Ele é o seu rei. Ele tem sido o seu rei. Ele tem governado a sua vida. Vamos fechar os olhos.